Olá pessoal, tudo bem? Estamos no projeto Dica Fiscal, na disciplina de Auditoria Independente. Eu sou o professor Cláudio Zorzo. A nossa dica de hoje é sobre estimativas contábeis. É a dica número 26. Pessoal, na prática, estimativa contábil é a coisa mais complicada para um auditor confirmar. Estimativa é aquilo que o auditor não tem certeza. E a empresa não tem certeza do valor. Notem, a estimativa ela visa mensurar alguma coisa com base em critérios técnicos estabelecidos de algo que não existe o valor verdadeiro. Não há certeza absoluta. Quem estabelece as estimativas é a administração. O auditor é contratado, é pago para dizer se aquela estimativa está certa. Então o auditor vai ter que trabalhar sobre as informações utilizadas pela administração. Vamos junto aqui ver o que é estimativa? Alguns itens das demonstrações não podem ser mensurados com precisão, mas podem ser apenas estimados. Essa forma de mensuração é denominada de estimativa. Estimativa é a aproximação de um valor monetário na ausência de meios de mensuração preciso. Este termo é usado para um valor mensurado quando existe incerteza. Então, nas provas de auditoria, se utiliza muito esse termo incerteza para correlacionar com a estimativa. Traz aqui para mim, ó. Exemplos de situações que podem ser requeridas estimativas. O auditor já tem conhecimento disso. Primeira, provisão para crédito e liquidação duvidosa. A norma ainda usa esse termo provisão. No entanto, nós chamamos hoje de estimativa. Não existe mais provisão redutora do ativo. Segundo as normas internacionais de contabilidade, toda conta redutora do ativo ela é tratada como uma estimativa. Crédito de liquidação duvidosa é aquela estimativa vinculada às contas a receber, ou a empresa estima que não vai receber tanto. Obsolescência do estoque. Imagine uma grande empresa, como que ela vai estimar a obsolescência? Normalmente é por base de dados anteriores. Obrigações por garantia. Essas obrigações por garantia, essa sim é uma provisão e estará lá no passivo. No passivo. Como vale, por exemplo, uma empresa que fabrica e vende veículos, ela vende o veículo e dá garantia para 4 anos se estragar qualquer peça. Como vale essa garantia? Como eu vou mensurar essa garantia? Por meio de uma estimativa. Método de depreciação e vida útil é uma estimativa. Provisão para valor contábil do investimento, cuja recuperação é incerta, também é chamado de estimativa para perdas em investimento. Desfechos de contratos de longo prazo, principalmente se houver garantia por trás. Custos de acordos e sentenças de litígio. Essa aqui são as famosas provisões para contingências. Instrumentos financeiros complexos, bota na tela. Instrumentos financeiros complexos que não são negociados em mercado ativo e aberto, pagamento baseado em ações. São estimativas que a empresa vai fazer com base num mercado que não existe. Ela vai ter que chegar a um valor justo e vai apresentar nas demonstrações. Por exemplo, esse pagamento baseado em ações normalmente está vinculado à participação de alguns empregados e participação de administradores. Mas quanto vale esse pagamento baseado em ações? Qual é o valor estabelecido para a ação no mercado? Porque a empresa, ao invés de dar dinheiro, dá uma ação e paga a participação em cima da valorização que essa ação terá. Imagine isso na prática. O imobilizado destinado à venda
ele deve ser avaliado a valor justo. E como que se estima o valor justo? Certos ativos ou passivos adquiridos em combinação de negócios, incluindo o ágio de ativos. Aqui entra, para quem já conhece, o mais-valia, a menos-valia, o fundo de comércio adquirido ou a compra vantajosa. São estabelecidos com base no valor justo do mercado. Isso é uma estimativa, porque não há certeza absoluta daquele valor. E, por fim, transações envolvendo permutas de ativos e passivos entre partes independentes sem pagamento em dinheiro. Por exemplo, uma permuta de instalação de diferentes linhas de negócio. Uma empresa troca um imóvel por um terreno, um edifício por caminhões. Como que se mensura isso, né? Será que é verdade esse valor? E aí vem a complicação, porque o grau de incerteza da estimativa acaba afetando o risco de distorção relevante. Lembram? Risco de auditoria, risco de distorção relevante é aquele risco inerente e de controle. Inerente é vinculado ao ambiente da empresa. Muitas empresas fazem trocas ou negociações entre elas para burlar o fisco, vendendo só no papel uma coisa por um preço abaixo, apurando uma perda para não pagar imposto nesse momento, porque a outra também está tendo prejuízo. Aí eles fazem um planejamento tributário que às vezes é chamado de evasão reversa, onde um utiliza a estrutura do outro, mesmo sendo partes independentes. O auditor, o que o auditor deve fazer em relação a isso? Ele deve ter conhecimento suficiente sobre os controles internos, os procedimentos e os métodos adotados pela entidade para determinar as estimativas. Então, galera, o auditor não é ele quem vai elaborar e apresentar as estimativas. Ele deve verificar se as estimativas são condizentes com a estrutura da empresa. Essa é a responsabilidade, ó. As normas de auditoria exigem que o auditor planeje e execute procedimentos cuja natureza, época e extensão, é a famosa NOI, reflitam os riscos identificados de distorção em relação às estimativas, tanto em nível de demonstração quanto afirmação. Então, sabendo aonde está a estimativa, o auditor avalia o risco de haver uma distorção. Com base nesse risco, ele elabora o seu plano de auditoria para a estimativa. Vejam bem, assim ele deve revisar os julgamentos e decisões feitos pela administração na elaboração dessas estimativas para identificar se há indicadores de possível tendenciosidade. Existir tendenciosidade da administração não quer dizer que há uma irregularidade, mas o auditor deverá identificá-la, sabe para quê? Para ele obter uma evidência apropriada sobre se essas estimativas, incluindo as de valor justo, estão registradas ou divulgadas e se elas são razoáveis. Mesmo havendo uma tendência da administração, vamos respeitar a razoabilidade delas. E se as respectivas divulgações nas demonstrações estão dentro do contexto do relatório financeiro aplicável. Vejam bem, existir uma estimativa e a estimativa seguir uma tendência da empresa não quer dizer que seja erro. E outra coisa, muito importante, se a estimativa não se efetivar, também não quer dizer que há erro. O auditor vai avaliar se há condições para essa estimativa estar registrada, se as condições que levaram ao registro são verdadeiras e se os critérios foram adotados corretamente. Existir uma estimativa, existir uma tendência da administração, a estimativa não se efetivar, não é sinônimo de inconformidade. Quando as estimativas individualmente consideradas forem relevantes, o auditor deve assegurar-se de sua
Razoabilidade. Aí está a importância do auditor em relação à estimativa. A razoabilidade, o bom senso na sua identificação. Isso inclui análise da fundamentação dos procedimentos da entidade na sua quantificação, bem como a coerência das estimativas com o comportamento dos itens estimados em períodos anteriores. Práticas. O auditor, então, vai verificar se a empresa está seguindo um critério. Só isso. Algumas estimativas envolvem relativamente pouca incerteza e podem gerar riscos mais baixos. Por exemplo, estimativas com atividade de negócio que não são complexas, duplicatas a receber, não é complexo. Estimativa elaborada com frequência por estarem relacionadas com transações rotineiras, depreciação, exaustão, amortização. Estimativa derivados de dados prontamente disponíveis, como taxa de juros publicados, preços de títulos. Isso aqui é estimativa de uma perda ou estimativa de um ganho. Se é divulgado pela CVM, eu consigo confirmar. Estimativa do valor justo, onde o método é simples e facilmente aplicado. Estimativa do valor justo de um imóvel no mercado. É simplesmente, basta você pegar um laudo de um corretor ou engenheiro. E estimativa do valor justo, onde o modelo usado para mensurar é bem conhecido ou geralmente aceito, desde que as premissas ou dados sejam observáveis. Então, toda aquela estimativa que o auditor tem como provar, elas são consideradas não com um risco muito alto. O problema está nessas aqui, ó. Para algumas estimativas pode haver incerteza alta, especialmente quando elas são baseadas em premissas significativas. Premissas são interesses próprios. Por exemplo, desfecho de litígio. Qual é a premissa para estabelecer um desfecho de litígio? O julgamento profissional de um advogado. Com base na experiência dele com as decisões anteriores do tribunal, o advogado vai estabelecer a probabilidade de ganho ou perda de uma causa, de uma disputa judicial. Outra, estimativas do valor justo para instrumentos financeiros, para papéis não negociados em bolsa. Aí começa a complicar. Há uma negociação, uma opção de compra que é feita entre duas partes e não é negociada na bolsa. Um derivativo ou até mesmo uma debênture vendida de forma fechada. Porque qualquer empresa pode emitir debênture ou uma commercial papers. Se não houver um mercado aberto, é mais complicado de identificar. E estimativas contábeis do valor justo para os quais é usado um modelo altamente especializado, desenvolvido para a entidade, ou existem premissas ou dados que não podem ser observados. Essas estimativas são aquelas de difícil confirmação. Quando a estimativa for de fácil confirmação, o risco é baixo. Quando a estimativa for de difícil comprovação, o risco é alto. Beleza, galera? Não esqueçam, a estimativa é responsabilidade da administração. O auditor deve avaliar a razoabilidade em relação a ela. Um abraço e até a próxima dica.